Estamos falando de câmbio, estamos falando de Brasil, economia, estamos recebendo o Ricardo Amorim, economista da Rican Consultoria. É isso mesmo? Dólar a R$2, todo o meu planejamento fundamentado nisso? Olha, eu não apostaria a minha vida nessa brincadeira, não. E olha que você é bom para apostar, né, Ricardo? Eu tenho tido sorte nas apostas nos últimos anos. É muito simples o porquê eu não faria isso. Porque enquanto a situação estiver mais ou menos tranquila, é exatamente o que vai acontecer. O dólar fica entre 2, 2,05, não muda muita coisa. Só que tem dois casos. E provavelmente não, certamente um deles vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Ou a coisa piora no mundo. Algumas possibilidades. Um belo dia, a gente tem o primeiro-ministro grego anunciando que, olha, estamos saindo da zona do euro, porque não dá. Se a gente não sair da zona do euro, a projeção que a gente tem para a economia grega o ano que vem é o 6º ano consecutivo de recessão, coisa que nenhum país do planeta que não estava em guerra civil passou de 1940 para cá. Estão tendo início uma guerra civil, né? A coisa tá... Esse é o outro problema. Bom, mas sem chegar a entrar nesse ponto, que eu concordo com você... O que acontece é que um país que tem um desemprego de mais de 1/4 da população, 55% dos jovens sem emprego, ninguém gasta, ainda por cima o desemprego vem crescendo. Claro. Ainda por cima não existe crédito, os bancos tiveram fuga de capital por medo de quebra bancária. Eles não querem emprestar, as pessoas não querem tomar dinheiro emprestado, então ninguém consome, a economia não volta a crescer. Para voltar a crescer, os gregos precisam exportar. Só que eles não conseguem exportar com o euro, que é uma mesma moeda para um país muito competitivo, que é o caso da Alemanha, e um nem tanto, que é o caso da Grécia, faz com que a Grécia não tenha como exportar com essa moeda. Qualquer hora eles vão sair do euro. O problema é que se eles saírem do euro antes que Espanha e Itália estejam dentro de programas da Comunidade Europeia, da União Europeia, o Banco Central Europeu não pode comprar títulos de países que não estão dentro do programa. Só que ninguém vai comprar títulos desses países. Porque como é que vai ser o processo de saída da Grécia do euro? Um belo dia, ele chega e fala, olha, gregos e gregas, estamos adotando a nova dracma, uma cotação de €1 para uma nova dracma, vamos mudar todos os contratos. Já fizemos isso várias vezes. É por isso que eu sei como é que vai ser o filme. Eu já vi o filme algumas vezes. E isso é no sábado, né? Ou no domingo, enfim. Na segunda-feira abrem os mercados, não tem um grego que quer ficar com a tal da nova dracma, vai todo mundo vender nova dracma, comprar euro, e o euro passa a valer 3, 4, 5 novas dracmas. Só que aí tem um probleminha. Digamos que eu tenho emprestado 100 euros para a Grécia. Agora, pelos novos contratos, recebo 100 novas dracmas e vou trocar por 20, 30, 40, 50 euros. Isso aí vai gerar uma perda bancária adicional de 60, 80 bilhões de euros. Ai, que medo! Esse é o probleminha. O problemão é que se até lá o Banco Central não puder realmente resgatar a Europa e Itália, o que acontece é que ninguém mais dá um centavo para esses países. E neste caso, a gente vai ver o circo armado na economia mundial e o dólar não vai ficar em 2, 2,5, ele vai subir bastante, provavelmente para algo mais parecido com o que aconteceu em setembro de 2009, que ele foi lá para os 2,5. Isso é se o mundo jogar contra. Agora vamos falar o contrário. E se o mundo jogar a favor? Vamos fazer de conta agora que a China volta a crescer, aí a gente vai ver as nossas matérias-primas subindo de preço, aí todo mundo fala, peraí, a gente vai exportar mais, vai entrar mais dólar aqui. Além disso, a nossa taxa de juros, que é a mais baixa da história brasileira, ainda é uma das mais altas do mundo. Perspectiva boa para o país. Vai chover entrada de dinheiro aqui em bolsa, em renda fixa, em investimentos de empresas que querem montar negócios no Brasil. E com essa enxurrada de entrada de dólares, o dólar vai cair abaixo de 2 e talvez bem abaixo de 2. Em resumo, tudo fica como está, desde que o mundo não mude e qualquer hora ele vai mudar. Tudo bem, você colocou duas situações. Uma de alta do dólar, outra de queda do dólar. O que você acha, dentro de cenários de conjuntura, o que está sendo mais provável, o que está sinalizando de maneira mais transparente ou mais possível, não sei? Olha, esse ano, em relação a vários últimos anos, talvez seja o mais difícil que a gente teve em dizer, bom, mas então vai ser pro lado bom, ou uma das coisas que eu consigo dizer com alguma convicção é, quase todo mundo vem falando que o Brasil, ano que vem, cresce uns 4%, alguma coisa do gênero, muito improvável. Ou a gente vai ter um cenário positivo e vamos crescer mais, provavelmente bem mais do que isso, ou a gente vai ter um cenário complicado e aí a gente vai crescer algo parecido com esse ano, ou seja, muito pouco.
A grande dificuldade é que hoje é dizer, vai para um lado ou vai para o outro. É binário, porque as coisas que levam a um lado ou outro são ligadas a crises. Então é o que eu falei, uma crise americana, potencialmente, ou uma crise europeia se agravando, quer dizer, recessão na Europa é dado. Agora, uma crise mais grave a gente não tem certeza ainda, mas pode acontecer. Ainda mais grave, né? E a mesma coisa em relação à China. Então, o que a gente tem é algo que é mais ou menos a história do seguinte. Normalmente falam, aquela piada que diz, olha, o sujeito está com a cabeça no forno e o pé na geladeira, a temperatura média do corpo está ótima. O problema para o empresário é que se ele apostar na média, o que eu posso garantir é, você vai errar. Para qual dos dois lados é que eu, infelizmente, não sei. Ricardo, nós temos observado uma discussão no mundo em cima de modelos. A partir da crise de 2008, com aquela saturação de modelo, quando a economia americana foi estatizada, não é? Uhum. O mundo começou a se questionar, mas qual é o modelo de desenvolvimento? Qual é o modelo de desenvolvimento? Você percebe ou daria que importância às eleições americanas? Porque, na verdade, nós temos ali um confronto de modelos, né? Modelos gerenciais, administrativos. O Romney tem uma coisa muito particular, o Obama, por sua vez, totalmente distinto nas propostas, inclusive. Que importância tem a eleição americana para o mundo? Eu acho que a importância é brutal, mas menos do ponto de vista de modelos, porque os modelos, como você muito bem colocou, a diferença entre os dois está mais do ponto de vista de gestão do que de propostas econômicas em si. É que, infelizmente, a realidade americana, a realidade econômica americana não suporta uma verdade política. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a realidade é, por 30 anos, gastou-se mais do que tinham, porque havia crédito muito farto, barato, e desde 2008 a gente está no início do processo de reverter isso. Mas reverter isso significa o seguinte, menos consumo, menos gasto de governo, menos investimento de empresa, menos crescimento. Só que essa não é uma mensagem que político nenhum que quer se eleger pode contar. Então, a verdade do que eles vão fazer não tem a ver com o que eles estão contando, porque o que eles estão contando é o que pode levá-los a se eleger. O Obama é o melhor exemplo. O slogan de campanha do Obama há 4 anos era Yes, we can. E agora o que ele fala é, ninguém poderia resolver essa crise em 4 anos. O que ele diz agora é verdade, só que não foi com isso que ele se elegeu. Então, o ponto onde eu quero chegar é que eu não acredito em grandes mudanças em relação ao que um ou outro vão fazer do ponto de vista macroeconômico. Tem mudanças de estilo, isso sim, que são importantes, mas não são fundamentais. Acordos comerciais. Acordos comerciais eu acho que não vai ser o grande foco. Hoje eles estão preocupados com a situação doméstica da economia americana, com a situação externa que tem a ver com China, mas tem muito a ver também com Irã e com Coreia do Norte. Então, eu infelizmente acho que acordos comerciais dificilmente vão ter grandes avanços, seja com Obama ou seja com Romney. Por que infelizmente? Porque eu acho que é uma das coisas que o mundo precisaria agora é de mais negócios e mais comércio. Uma das coisas que levou o mundo à Grande Depressão na década de 30 foi um forte movimento protecionista generalizado. Que é o que está vendo. Até agora, a gente teve pequenas sinalizações nessa direção. Aqui no Brasil, a gente parece que é mais, porque o lugar que foi mais protecionista no mundo de 2008 para cá, é onde nós estamos. A Argentina também agora. Bom, mas a Argentina já era um bom tempo, a Argentina não mudou. Tá certo, eu concordo com você, a Argentina é muito mais protecionista que o Brasil, só que ela já era. O Brasil ficou. Então, pós-Collor. O Brasil ficou mais, eu diria, nos últimos 3, 4 anos, ou menos até. Ok, é verdade. Então, nesse sentido, o que, concordo, historicamente o Brasil sempre foi muito protecionista, o Collor abriu e agora, mais recentemente, a gente está fechando de novo. Mas eu acho que o recado disso aqui é, Estados Unidos importa porque a economia, são a maior economia do planeta, além de serem a maior economia do planeta, tem um risco importante de, mais do que uma desaceleração, passar por algumas outras crises, vou dizer 3 ou 4 bastante possíveis. A primeira, uma crise de estados e municípios. A principal fonte de receita, principalmente dos municípios, é o IPTU deles. É um imposto sobre transações, na realidade não transações, sobre imóveis. Só que tem um problema. Os imóveis estão valendo 2, 3, 4, 5, 6 vezes menos do que valiam há 5 anos. Na hora que ajustarem o que seria o valor venal dos imóveis lá, e vão ter que ajustar, porque senão as pessoas não vão conseguir pagar,
vai despencar a receita de estados e municípios. A gente já tem tido problemas na Califórnia e eu acho que vai ter muito. Tem um problema de excesso de dívida de cartão de crédito. Tem um problema seríssimo que eu acho que vai demorar mais para estourar, mas acho que vai estourar em algum momento, ligado à dívida de financiamentos universitários, que é uma coisa que até hoje foi sensacional. Qual era a lógica? Eu vou estudar, eu consigo um crédito para ir para a universidade, estudo, fico melhor preparado, ganho mais e pago o crédito. Sempre funcionou muito bem. Só que tem duas hipóteses aí. A primeira é, eu vou conseguir um emprego quando eu sair da universidade. E a segunda, eu vou ganhar mais. O que está acontecendo nos Estados Unidos? O desemprego está no nível mais alto da história, tirando a Grande Depressão, há 4 anos. Não, dificilmente vai cair muito, não vai. Muita gente que pagou o empréstimo quando se forma não consegue trabalho. O retorno e quem consegue está ganhando menos do que antes de se formar, porque o que está acontecendo é que, como o desemprego está alto, os salários estão caindo. Claro. O inverso do que está acontecendo no Brasil. Então, o que vai acontecer é que vai ter um monte de gente que não vai conseguir pagar. E aí a gente tem também alguns trilhões de dólares de problema relacionado. Então, resumo da ópera, infelizmente, futuro americano ao longo dessa década não é nada promissor. Não foi por acaso que há 4 anos eu fiz as malas e voltei ao Brasil. Bom, eu não sei se você se deu bem ou não, mas de qualquer forma estamos aí tentando. Quando nós falamos de crise americana, nós temos como referência a crise do mercado imobiliário, certo? Certo. Foi o que acabou explodindo a economia americana em 2008. E muitos dos senhores enviam e-mails para esta jornalista, indagando exatamente isso. Salete, nós vamos ter no Brasil uma crise também no mercado imobiliário, como tivemos nos Estados Unidos, essa supervalorização imobiliária. No Rio de Janeiro, então, a coisa perdeu a noção. Tá uma loucura, tá fora de qualquer critério de análise ou de avaliação. O Brasil corre esse risco, senhores, de uma crise no mercado imobiliário em função dessa supervalorização? Rapidinho, eu volto com o Ricardo Amorim.